Pessoal, estamos aqui para trabalhar um pouquinho a respeito do princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, PFC, ok? Então vamos trabalhar algumas abordagens. Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para facilitar melhor o entendimento de vocês com relação ao princípio multiplicativo, ok? Então vamos trabalhar algumas circunstâncias, como utilizar o princípio multiplicativo, por que se utiliza, e algumas abordagens com relação a esse início de análise combinatória relativa ao iniciando com o princípio multiplicativo, que é de fundamental importância na parte de análise combinatória. Então vamos lá. Então vamos começar com a primeira questãozinha ali. A primeira questão diz o seguinte, ó. Dispondo de 5 homens e 4 mulheres, quantos casais podemos formar? Então vamos lá. Entenda, quando eu estou trabalhando uma questão de princípio multiplicativo, então se temos um total de possibilidades de um lado e um total de possibilidades de outro evento, não, esse evento tem um total de possibilidade. Esse outro evento tem um total de possibilidades. Então, multiplicando a quantidade de possibilidade desse evento pela quantidade de possibilidade desse outro evento. Então, pega e multiplica, beleza? Então, de início, quando nós pensamos o seguinte, olha só. Dispondo de 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Temos que ter cuidado disso daí. Porque quando nós pensamos, 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Aí, normalmente, as pessoas dizem o seguinte, só pode formar 5 casais. 5 homens, 5 mulheres, formam 5 casais. Então, a primeira ideia que se vê é essa, mas é uma ideia errada. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com possibilidades, ok? Tipo, nós temos 5 mulheres e 5 homens aqui. Então, olha só, com essa primeira mulher, ela pode se relacionar possibilidades com esse primeiro homem, com o segundo homem, com o terceiro homem, com o quarto, com o quinto. Então, só com essa primeira mulher, há a possibilidade de formar 5 casais. Com a segunda mulher, mais 5. Com a terceira, mais 5. Com a quarta, mais 5. Com a quinta, mais 5. Totalizando 25. Então, 5 possibilidades de um lado, 5 possibilidades de outro, 5 vezes 5, 25. Então, 25 possibilidades. Tá? E não junta 5, não. Com o primeiro homem, pode formar casais com as 5 mulheres. Com o segundo homem, mesma coisa. Com o terceiro homem, mesma coisa. Então, tem que se entender o princípio dessa forma. Então, é o seguinte, você imagina a seguinte situação. Olha só. Eu tenho aqui, só para entender o princípio, vou construir o início do diagrama das possibilidades. Então, vamos lá. Então, coloca aqui. Olha só, pessoal. Primeiro homem. Segundo. Terceiro, quarto, quinto. Beleza. Então, vamos começar só com o primeiro para entender a circunstância. Com esse primeiro homem aqui, pode se relacionar com a primeira mulher, com a segunda, com a terceira, com a quarta e com a quinta. Então, esse primeiro homem pode formar um casal com as 5 mulheres. O segundo homem com as 5. O terceiro com as 5. Então, contando 5, 10, 15, 20, 25. 25 casais. Há possibilidades de 25 casais, né? Só que, no caso, só vai ter um que vai se relacionar porque nós fazemos o que é correto, escolhemos pessoa que dá certo conosco, pessoa que tem afinidade com nós e vamos casar e construir família, né? Então é dessa forma que eu entendo. Mas aqui é só possibilidades, tá? A possibilidade de formar casais, beleza? Então vamos lá. Então, com o primeiro homem, podem formar casal com as 5 mulheres. Então a possibilidade de 5 casais. O segundo, mais 5. O terceiro, mais 5. E assim por diante até o final, beleza? Então, explicado isso e entendido isso, mas vamos ver essa abordagem, né, com relação a princípio multiplicativo, beleza? Para facilitar. Então, vamos lá. Quais são as 2 dicas que eu vou dar para vocês? Então, são 2 dicas. Primeira dica. A primeira dica é você se colocar como primeira pessoa, ok? Tipo, você vai se colocar dentro do problema para formar casais. É você que vai formar casal, ok? Tipo, primeira pessoa, eu me coloquei dentro do problema, é eu que vou formar casais com 5 homens e 5 mulheres, então você se coloca, a primeira dica é essa, você se coloca dentro do problema, como primeira pessoa, porque quando você faz isso, as coisas se tornam mais claras, é mais fácil de enxergar o problema quando você se coloca dentro do problema como primeira pessoa. Primeira dica é essa. Segunda dica, você divide os problemas em situações mais simples. Você pega o problema, divide para ficar mais simples o problema. Vamos lá. Olha só.
dispõe de 5 homens e 5 mulheres. Então tem aqui na minha frente 5 homens e 5 mulheres. Aí eu estou fazendo isso. 5 homens e 5 mulheres. Beleza. E vamos formar o quê? Casais. Casais. Então, 5 homens e 5 mulheres, então formar casais. Esses casais, né, é homem e mulher. Tá? Então vamos aplicar o princípio multiplicativo, ó. Possibilidades desse daqui, possibilidade desse aqui eu multiplico, beleza? Então vamos lá, princípio multiplicativo. Tem homens e mulher. Então, se no caso, olha só, vou formar nesse caso, ó, tenho 5, no caso tem 5 homens e 5 mulheres para formar casais, né? Se é casais, não é um homem e uma mulher, se é para formar casais, então um homem e uma mulher. Então você dividir o problema em etapas mais simples. Ó, eu vou dividir isso aqui em casais, um homem e uma mulher. Baseado nisso daqui, a primeira escolha é de homem, a segunda escolha é mulher. Para a escolha de homem, tem quantas opções? Ó, 5. Então, no caso, eu vou colocar um 5. Quando eu for escolher as mulheres, não vai interferir em nada se eu já ter escolhido o homem. Então, eu tenho quantas possibilidades de mulheres? 5 também, não interferir em nada. 5. Aí, 5 vezes 5, 25. Então, tem 25 possibilidades de formar casais. Como eu falei, um homem, uma mulher relaciona com esses 5, tem possibilidade de se relacionar, fazer uma casa com qualquer um desses 5. A segunda mulher, a mesma coisa, a terceira, a mesma coisa. Quando vai tudo, dá 25. Beleza? Então vamos lá. Então, a dica: primeiro, você se coloca dentro do problema como primeira pessoa, é você que está lá formando os casais. Tipo, você se colocar em primeira pessoa, olha só, eu vou pintar essa parede, é eu que vou pintar essa parede. Entenderam? Então você se coloca com a pessoa que vai efetuar a ação. Então, se colocar em primeira pessoa. A segunda dica é você dividir o problema em etapas mais simples, como foi feito aqui, e eu vou fazer aqui nessa segunda questão. Então, vamos lá para a segunda questão, beleza? A segunda questão diz o seguinte, ó: quantos são os números naturais de 3 algarismos? Então vamos lá, eu vou formar números naturais de 3 algarismos. Então vai ter os números naturais e eu vou formar números naturais de 3 algarismos. Se é 3 algarismos que eu vou formar a partir dos números naturais, se é 3 algarismos, então vou dividir em etapas mais simples. Primeiro, eu coloco como primeira pessoa. É eu que vou formar os números. 2. Vou dividir em etapas mais simples. Quem é dividir em quê? Em 3 algarismos. Se é 3 algarismos, então primeiro algarismo vezes segundo algarismo vezes terceiro algarismo. Ok? Então, eu dividi em etapas mais simples. Então, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, porque nesse caso é o total de algarismos. Okay? E vamos lá. Quais são os números que eu vou utilizar para formar os dígitos que eu vou utilizar para formar números com 3 algarismos? Quais são os dígitos? Os dígitos do sistema, né, do nosso sistema numeral, né, no nosso dos números naturais, né? Os números naturais, quais são eles? Os dígitos. Ó, então vamos colocar, ó, colocando 1, começa do 0, né? É evidente, começa do 0. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nesse caso tá aqui, ó, os 9 nos 9 dígitos. Então qualquer número que se for formar número natural vai ser com esses dígitos que eu vou formar números. Beleza? Então nesse caso aqui, observe quaisquer um desses números. Observe que eu tenho 10 números naturais, começando de 0 até 9. Eu tenho 10 números naturais. Então com esses 10 números que estão aqui, eu formo qualquer número natural. Beleza? Então o que é que acontece aqui? Com esses 10 dígitos, eu vou formar números de quanto? 3 algarismos. Aí eu peguei e dividi em etapas mais simples. Primeiro, me coloquei dentro do problema. Como primeira pessoa, eu que estou formando os números. Segundo, dividi em etapas mais simples, que são os 3 algarismos. Depois vamos seguindo. Vamos pensar o seguinte. Eu vou formar números com 3 dígitos.
Com relação a todos esses dígitos, há quantas possibilidades de formar dígito aqui, ó? Aqui. Coloca isso no quantas possibilidades. Vamos supor que eu coloco o 0 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Vamos supor. 0,22 não é a mesma coisa de 22? Então, se eu colocar o 0 aqui no início, não vou formar número com 3 dígitos, sim com 2. E o objetivo é formar com 3 algarismos. Resumindo, existe uma restrição que eu não posso iniciar com 0. Pois se eu não iniciar com 0, o número não vai ter 3 algarismos e sim 2. Então, em análise combinatória, princípio multiplicativo ou qualquer conteúdo de análise combinatória, vocês têm que se ligar nas restrições. Ela que no caso, é ela que faz com que o conteúdo de análise combinatória se torne difícil. Ok? Então, nesse caso, não vamos colocar o 0 ali. Tá? Então, eu não posso colocar o 0 no início. Então, eu tenho que retirar o 0. Entenda. Se eu retirar o 0 aqui do início, sobra quantos números? Tirando o 0. Se tem 10 dígitos aqui, eu tiro o 0. Sobra quantas opções para o primeiro dígito? Exato. 9 opções. Porque tem 10, tirando 1, fica 9. Ok? Lembrando que para o segundo número, não falou a palavra distintas. Entenda. Se fosse algarismos distintos, diferentes, para o segundo dígito eu não poderia repetir o que eu coloquei já no início. Por exemplo, aqui nós vamos formar algarismos distintos. Aqui eu não posso repetir, mas aqui eu posso repetir. Tipo, vamos supor que eu coloquei o 2 aqui. Aqui eu posso repetir o 2 novamente aqui, porque 222 é um número com 3 dígitos. Posso repetir algarismo, porque não falou a palavra o quê? Distintos. Beleza? Então vamos lá. Então assim, ó, quais são os números naturais de 3 algarismos? Beleza, então para a primeira opção nós temos 9. Para a segunda opção, eu posso colocar o 0? Sim. Se eu colocar 900, 900 não é um número? Só não posso colocar 099, porque é 99. Só o 0 não posso colocar no início. Então, tirando o 0 do início, fica 9 opções. Para o segundo dígito, eu posso colocar o 9 e os outros. Então, vamos ter 10 algarismos. Aliás, temos 10 opções. Então, vezes 10. E para o próximo, para o terceiro algarismo, se eu posso repetir, então eu posso repetir o 0, posso repetir todos os dígitos, os 10 dígitos que estão aqui, então no caso, 10 opções. Então vamos lá, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 10 dá 900. Então podemos formar 900 números, tá, de 3 algarismos, nesse caso com o sistema decimal, né? O nosso sistema que nós utilizamos, os nossos números naturais, beleza? Então vamos lá, com os nossos dígitos. Então observem aqui justamente essa parte que eu queria que você observasse muito, que é aqui como eu posso repetir aqui, e a restrição que eu não posso começar por quem? Por 0. Então eu fiz bem direitinho, como me coloquei em primeira pessoa, eu que estou fazendo. Segundo, dividir em etapas mais simples. Lembre-se, quando pedir números naturais, né, de algarismo, então você vai fazer com um sistema decimal, o sistema que nós temos, né? Sistema de numeração que nós temos aí, né? Então você vai fazer com esse sistema aqui, ó. Beleza? Então com esse sistema você faz. Agora, tem questões que já dá os números. Tipo, se eu der quais são os números de 3 algarismos que podemos formar com 6, 7, 8, 9. Então está dizendo que é só aqueles. Então para a primeira opção temos quantos números? Para a segunda opção temos quantos números? Então você vai aqui. Se não tiver o 0 aqui, então não existe aquela restrição. A não ser que o problema de uma ou outra é restrição, né? Mas a restrição é só o 0, que eu não posso começar com 0. Vamos lá. Terceiro problema. Então vamos fazer esse terceiro problema. Vamos lá. Primeira coisa, eu que estou fazendo o problema, estou me colocando dentro do problema. É eu, primeira pessoa, beleza? Então é eu que vou formar números naturais de 3 algarismos distintos. É eu. Então vamos lá. Vamos dividir em etapas mais simples. Nesse caso são 3 algarismos os números que eu vou formar. Então vamos lá, 3 algarismos. Então primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, ok? Ó, só explicar só um detalhezinho aqui para vocês compreenderem melhor o princípio multiplicativo, beleza? Depois vamos para a terceira questão. Olha só, finalizada essa primeira parte, essas duas primeiras questões, então eu quero que você observe o seguinte, olha só. 5 homens, 5 mulheres. Então olha lá. Primeiro homem, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, primeiro homem, há a possibilidade de formar casal com a primeira mulher, com a segunda, com a terceira,
com a quarta e com a quinta. Então, olha só. Com esse primeiro homem, há 5 possibilidades de formar casal. Com o segundo homem, 5 possibilidades, porque tem 5 mulheres. Com o terceiro homem, 5 possibilidades. Com o quarto, 5 possibilidades. Com o quinto, 5 possibilidades. Então, para esses 5, existem 5 possibilidades para cada um. Por isso que eu posso utilizar o princípio multiplicativo, que é vezes, que é o princípio fundamental da contagem PFC. Ok? Então, só posso usar esse método do princípio multiplicativo. Ó, para cada uma dessas 5 aqui eventos, temos 5 opções para cada um. Então, eu posso multiplicar um pelo outro. Beleza? Aqui no caso, seria uma situação bem parecida, só que com uma restrição aqui, que era o 9, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Então, vamos para cá. Quantos são os números naturais de 3 algarismos? 3, então dividi em etapas mais simples, ok? Primeiro, não coloquei eu que estou fazendo, não coloquei dentro do problema para se tornar mais simples. Segundo, dividir em etapas mais simples, são 3 algarismos. E o sistema será o mesmo, que no caso são esses dígitos: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá aí. Beleza? Então são 9 números, são 10 dígitos aí. Então vamos lá, agora tem que ter um cuidado. Falou a palavra distintas, aí vamos lá. Vamos lá. Para a primeira opção, posso escolher todos os números? Não. Por quê? Porque eu não posso começar com quem? Com 0. Então para a primeira opção, para a primeira eu só tenho 9 opções. Agora vem um detalhe. Vamos supor, eu não posso escolher o 0 para a primeira opção. Eu posso escolher todos os outros. Então tenho 9 opções. Porém, a partir do momento, vamos supor que eu escolha 1. Eu escolhi 1 para colocar aqui no início. Vamos suposição. Para o segundo dígito, se eu escolher 1 para cá, sim, o 0. O 0 não pode como primeira opção, mas pode como segunda opção. Eu vou tirar o número que eu já escolhi e vou acrescentar o 0. Resumindo, saiu do lugar. Então, vamos lá. Se eu escolhi 1 para colocar aqui e o 0 eu posso colocar como segunda opção, conte. Se eu peguei só 1 para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para a segunda aqui, eu vou ter também 9 opções. Por que 9 opções? Porque aqui, ó, eu não poderia colocar o 0, sobrou 9. Só que para a segunda opção eu posso colocar o 0, mas eu não posso escolher o número que eu já coloquei aqui. Ok? Então, tiro 1, fica quantas opções? 9. Ok? Agora vamos supor que o segundo número que eu coloquei aqui, vamos supor que é o 6. Um exemplo. Então eu coloquei o 1 aqui e o 6 aqui. Se eu coloquei já 2 números, sobrou quantas opções? Exato, 8. Tirou 2, sobrou 8. E se fosse um número não com 3 dígitos e fosse com 4 dígitos, aqui eu multiplicaria por quem? 7. E se fosse com 5 dígitos, 6, e assim sucessivamente. Ok? Então seria dessa forma, ok? Sempre subtraindo 1, tá certo? Mas tá aí, ok? Então seria dessa forma aí, números com 3 dígitos. Então vamos multiplicar, ó, 9 vezes 9, 81, 9 vezes 9, 81, 81 vezes 8, ó, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 8, 64. Então, no caso, vai dar 648 os números. Então, nesse caso, é possível formar 648 números. Então, vamos lá aqui, ó. Quantos números são os números de naturais de 3 algarismos? Então, são 900. E se for distintos? Se for distintos, você não pode repetir algarismo. Por isso que aqui é 9. E por que aqui é 10? Porque eu posso repetir algarismo. Porque aqui é 8. Porque se eu já escolhi 2 para essas 2 primeiras opções, aqui vai sobrar quanto? Se o total aqui é 10 ou 8. Aqui, como eu posso repetir os 2 algarismos que eu peguei no início, aqui vai ser 10. Então, multiplico de 900. Multiplico ali, deu 648, beleza? Essa quarta questão é uma questãozinha que caiu no SAEP. Não me lembro qual é o ano, tá? Mas caiu na avaliação SAEP, tá? Aqui deu o seguinte, ó. Um estudante de gastronomia está participando de um concurso culinário no qual deverá criar um prato. Ele vai participar de um concurso culinário e vai criar um prato. Vamos lá. Para isso, ele dispõe de 3 tipos de massa, os ingredientes, né? Ele dispõe de 3 tipos de massas, 4 tipos de bolo. Então vamos lá, colocando aqui, né? Ele dispõe de 3 tipos de massa, 4 tipos nesse caso, 3 tipos de massa, 4 tipos de molho,
ok? E 6 tipos de carne. Esses são os ingredientes que tem para formar o prato. Para ele formar aqui o quê? Um prato. Beleza? Então vamos lá. De quantas formas distintas, ou seja, diferentes, ele poderá montar esse prato utilizando? Agora vamos lá. Utilizando o quê? Uma massa, um molho e uma carne. Então, baseado nisso daí, quantos? Então vamos lá. Primeiro, ele tem os seus ingredientes. 3 tipos de massa, 4 tipos de molho e 6 tipos de carne. Esses são os ingredientes. E vai dividir isso para formar pratos, né? Com uma massa, um molho e uma carne. Então vai dividir em 3 etapas. Então vamos dividir em etapas mais simples. Então vamos formar, nesse caso, ó, uma massa vezes um molho e uma carne. Ok? Então, por que vezes? Eu vou explicar bem direitinho. Vamos lá. Porque eu posso utilizar um princípio multiplicativo. Vamos lá. Então vamos lá. Para a primeira opção aqui, nesse caso, primeira opção é massas, molho. Então massa eu vou colocar MA, ok? Depois vai ser molho, eu vou colocar MO. E depois vai ser carne, eu vou colocar CA para carne, ok? Então vamos lá. Para a primeira opção vou ter que escolher o que? Massa. Tem quantas massas? No caso, quantas massas? Cadê? 3 tipos de massa. 3. Para a segunda opção, molho, eu vou ter quantos molhos? 4 tipos de molho. 4. Lembre-se que eu ter escolhido já as massas não interfere nada no escolher os molhos. Então vai diminuir nada. Carne eu tenho quantas opções? 6 tipos de carne. Então aqui é 6. Quando eu multiplicar isso aqui, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6 dá 72. Então no caso eu tenho 72. A alternativa correta é no caso letra E, 72. Então a resposta seria essa. Por que que eu multipliquei? Para cada uma dessas 3 massas, eu tenho 3 molhos. E para cada uma dessas 3 massas e 4, eu tenho 3 molhos, né? 4 molhos, perdão. Para cada uma dessas 3 massas, eu tenho 4 molhos, né? Então, e outra, para cada uma das 3 massas e 4 molhos, eu tenho 6 tipos de carne. Então, para cada um que eu posso formar. Por isso que eu utilizo o princípio multiplicativo. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 6, 72. Então, é isso daí, pessoal. Gostaria que vocês entendessem bem direitinho isso daí, porque serve de auxílio para futuros problemas que envolvem o princípio multiplicativo. Então, está respondido aí para vocês bem direitinho a primeira questão, a segunda questão, a terceira questão e a quarta questão. Chegamos ao fim desse exercício aqui e vamos aqui, vocês podem rever os vídeos novamente para um melhor entendimento sobre esse contexto de princípio multiplicativo, que eu chamo muito de princípio multiplicativo, porque normalmente nós estamos multiplicando. Princípio fundamental da contagem, porque nós estamos trabalhando com contagem, com possibilidades de alguma coisa acontecer, todas as possibilidades de alguma coisa acontecer. Então, PFC é a abreviação Princípio Fundamental da Contagem. E é isso daí. Chegamos ao fim. Espero que tenha ajudado vocês bastante.